Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em uma das técnicas mais fascinantes e fundamentais do Machine Learning, o clustering. Pensa nele como uma forma de ensinar o computador a encontrar grupos naturais nos nossos dados. É uma ferramenta de exploração poderosíssima. Bom, para a gente entender isso direitinho, preparei um roteiro. A gente vai começar pelo básico, né? O que é clustering? Depois vamos ver o fluxo de trabalho, o passo a passo de um projeto real. Aí a gente entra no algoritmo mais famoso, o K-means. Em seguida, uma parte crucial, como a gente mede se duas coisas são parecidas. E por fim, como saber se o resultado do nosso trabalho ficou bom. Vamos nessa! Então, para começar, vamos alinhar os ponteiros. O que exatamente a gente quer dizer com clustering? Parece um conceito simples, mas a profundidade que ele tem é enorme. E aqui está o pulo do gato. Clustering é aprendizado não supervisionado. O que isso significa? Significa que a gente não dá a resposta para o algoritmo. Não tem uma coluna nos dados dizendo esse aqui é do grupo A ou esse é do grupo B. Nada disso. A gente entrega os dados brutos e o algoritmo tem que se virar, como um detetive, para encontrar quem se parece com quem e formar os grupos por conta própria. O objetivo final é exatamente o que a gente vê aqui. A gente pega essa nuvem de pontos que parece uma bagunça, sem ordem nenhuma, e no final a gente tem grupos bem definidos, organizados. É basicamente o processo de encontrar ordem no caos, de deixar os dados contarem a própria história. E pode parecer teoria, mas isso aqui está em todo lugar. Por exemplo, em segmentação de mercado, para agrupar clientes com hábitos parecidos, em redes sociais, para identificar comunidades de amigos, até em imagens médicas, para encontrar grupos de células com características semelhantes e ajudar num diagnóstico. É uma ferramenta absurdamente versátil. Certo, mas como a gente faz isso na prática? Felizmente, existe um fluxo de trabalho bem conhecido, um roteiro que guia a gente nesse processo. Pensa nisso como a nossa receita para um projeto de clustering de sucesso. O processo todo se resume a esses 4 passos. Primeiro, a gente prepara os dados, limpa, organiza. Depois, um passo importantíssimo. A gente tem que definir o que significa ser parecido. Com isso definido, a gente executa o algoritmo. E por último, e não menos importante, a gente interpreta e ajusta os resultados. É fundamental entender que isso é um ciclo, pessoal. A gente raramente acerta de primeira. É um processo de ir e vir, de refinar. Para deixar tudo isso mais palpável, vamos focar no algoritmo mais popular e um dos mais intuitivos de todos, o K-means. Ele costuma ser o olá mundo de quem começa em clustering, mas não se enganem, a simplicidade dele esconde um poder enorme. O K-means começa com uma pergunta que a gente tem que responder. Quantos grupos eu acho que existem nos meus dados? Esse número é o nosso K. Depois que a gente decide o K, o algoritmo começa o trabalho dele jogando K pontos centrais, que a gente chama de centroides, em lugares aleatórios no meio dos nossos dados. Agora, com os centroides posicionados, cada pontinho de dado do nosso conjunto olha para todos eles e se junta ao que estiver mais perto. É quase como uma eleição, onde cada ponto de dado vota no centroide que está mais próximo dele. Assim se formam os primeiros grupos. Com os grupos formados, o próximo passo é atualizar a posição de cada centroide. O algoritmo simplesmente calcula a posição média de todos os pontos que se juntaram àquele grupo. O centroide então se move para esse novo centro de gravidade do seu próprio cluster. E aí, a dança começa de novo. Os centroides se moveram, então os pontos de dados olham de novo e talvez mudem de grupo. Aí os centroides se movem de novo. Esse processo de atribuir pontos e atualizar centroides continua, até que nada mais mude. Quando os pontos param de trocar de cluster, a gente diz que o algoritmo atingiu a convergência. Mas espera um pouco, a gente falou mais próximo um monte de vezes. Todo o processo do K-means depende disso. Mas o que significa próximo para um computador? Como ele mede isso? Essa pergunta é fundamental. A resposta que a gente der para ela é a alma do nosso modelo de clustering. Basicamente, a gente tem 2 caminhos. O primeiro é o manual, onde nós, com o nosso conhecimento do problema, definimos as regras. Funciona bem para dados mais simples. O outro caminho é o supervisionado. Aqui a gente usa ferramentas mais pesadas, como redes neurais, para que elas aprendam sozinhas a melhor forma de representar a similaridade a partir dos próprios dados. É uma abordagem muito poderosa para problemas complexos. Olhando aqui para algumas métricas, a distância euclidiana é a mais intuitiva. É a distância em linha reta, como se a gente pegasse uma régua. Quanto menor a distância, mais parecidos são os pontos. Simples. Já a similaridade de cosseno é diferente. Ela ignora a distância e foca só no ângulo. Pense em 2 textos, um curto e um longo, mas sobre o mesmo assunto.
Eles apontam na mesma direção, então a similaridade de cosseno deles é alta. E por fim, o produto escalar que meio que mistura os dois. Ele olha tanto a direção quanto a magnitude, o tamanho do vetor. Então, um caso prático para a gente pensar. Imagina que estamos agrupando vídeos, e a direção do vetor representa o conteúdo, enquanto o tamanho do vetor representa a popularidade. Se a gente quer que um vídeo B seja visto como mais parecido com o vídeo A, que é super popular, qual métrica faz mais sentido? Bom, nesse caso, seria o produto escalar, porque ele leva em conta tanto o conteúdo parecido, que é o ângulo, quanto a alta popularidade, que é a magnitude. A similaridade de cosseno simplesmente ignoraria o fato de o vídeo A ser popular. Certo, rodamos o algoritmo, escolhemos a métrica e agora temos nossos clusters todos coloridinhos na tela. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Ficou bom? Como a gente sabe se o resultado é útil? Lembre-se, como é não supervisionado, a gente não tem um gabarito para checar a resposta. E esse é o X da questão. É exatamente o que essa frase diz. A gente não tem uma verdade fundamental. Os dados do mundo real são bagunçados, eles raramente formam grupos perfeitos e óbvios, então avaliar um cluster é tanto uma ciência de métricas quanto uma arte de interpretação. Para nos ajudar, a gente vira detetive e procura pistas. A gente olha a cardinalidade. Tem mais ou menos o mesmo número de pontos em cada grupo? A gente olha a magnitude. Os pontos de um cluster estão bem juntinhos do centro ou muito espalhados? Mas talvez o teste supremo seja o desempenho downstream. A gente pega esses clusters, usa como informação nova em outro modelo de machine learning e vê se ajuda. Se ajudar, é um ótimo sinal de que os clusters são úteis. E uma técnica muito popular para ajudar a gente a escolher o número de grupos, o nosso K, é o método do cotovelo. A ideia é simples. A gente roda o algoritmo várias vezes, com K igual a 2, 3, 4, 5, e mede o quão espalhados os clusters estão. A gente vai ver que no começo aumentar o K ajuda muito. A curva cai rápido. Mas chega uma hora que não ajuda tanto mais. Esse ponto onde a curva dobra, que parece um cotovelo, é um forte candidato para o nosso número ideal de clusters. E se os resultados não parecerem bons? É hora de investigar. A gente tem que se perguntar, será que eu preparei os dados corretamente? A métrica de similaridade que eu escolhi faz sentido para o meu problema? E uma muito importante, será que a forma dos meus dados bate com o que o meu algoritmo espera? O Caminhos, por exemplo, adora clusters redondinhos. Se os seus dados formam uma banana, ele não vai se dar bem. Isso mostra de novo como o processo é um ciclo. Então, lembrem-se sempre, preparar, definir similaridade, rodar e interpretar. Esse ciclo de 4 passos é a chave para ter resultados que realmente fazem sentido e agregam valor. No fim das contas, a grande magia do clustering é essa capacidade de descoberta. Como diz a frase, ele nos ajuda a enxergar a estrutura que os dados realmente têm e não a que a gente gostaria que eles tivessem. Muitas vezes ele revela padrões que a gente nunca teria imaginado. E eu termino com essa provocação para todo mundo pensar. Aí nos seus projetos, no seu trabalho, que estruturas, que padrões estão escondidos nos seus dados, só esperando a ferramenta certa para serem revelados? A exploração está só começando.